23 a 33, seguindo o nosso estudo da Palavra de Deus, estudando versículo por versículo da Palavra de Deus, livro a livro. Mateus 22, de 23 a 33. Diz assim a Palavra de Deus: No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém, não tendo filho, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus nos céus. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as multidões, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Vamos orar. Pai, estamos diante de Ti, da Tua palavra, Senhor. Suplicamos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Que o Senhor abra o nosso entendimento para as profundas e poderosas verdades da Tua palavra, Senhor. Sem a Tua graça, sem a Tua ajuda, nós não conseguiremos, Senhor, nós não chegaremos a lugar nenhum, mas com o Teu poder, Senhor, nós podemos ser edificados por meio da Tua palavra. Então fala-nos por ela, Senhor, fala-nos segundo a Tua graça e misericórdia. Nós Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, pode sentar, minha irmã. Nós estamos aqui estudando a palavra de Deus e sequencialmente seguindo aquilo que tinha na semana passada sendo estudado por cada um de nós. Jesus teve um encontro, apenas rememorando, Jesus teve um encontro com 2 grupos religiosos, alguns representantes de 2 grupos religiosos extremamente importantes no período em que Jesus esteve vivendo na Palestina. Eram eles os fariseus e os herodianos, e nós falamos um pouquinho sobre esses 2 grupos, mas esses 2 grupos e esses 2 conjuntos de representantes, eles não são os únicos a desafiarem Jesus. Como nós falamos anteriormente, Jesus tinha ganhado fama, e a proporção da fama de Jesus tornou Jesus uma ameaça para esses homens, esses líderes religiosos, porque cada vez mais as pessoas se aproximavam para conhecer Jesus. Então eles planejaram de alguma maneira colocar Jesus contra a multidão, e tentando colocar Jesus contra a multidão, lançaram uma questão para Jesus, uma pergunta para Jesus acerca do tributo. Jesus responde àquela questão, aqueles 2 grupos saem totalmente devastados pela resposta de Jesus, e o povo se maravilha, o povo se espanta por tamanha sabedoria que Jesus tinha. Agora vem um terceiro grupo, dos 5 principais grupos religiosos, vem o terceiro grupo, e agora eles não vêm como os outros. Se nós voltarmos no texto, nós vamos ver que os fariseus, eles não foram diretamente a Jesus para não levantarem suspeitas, mas eles usaram dos seus discípulos para irem até Jesus, e esses discípulos se juntaram com os herodianos para indagarem Jesus. Mas agora não, os saduceus, eles se apresentam prontamente diante de Jesus. E quem são os saduceus? Bom,
como eu falei, nós temos esses grupos religiosos que estão ali representados por fariseus, por saduceus, nós temos os zelotes, nós temos os essênios, nós temos os herodianos. Os saduceus eram compostos por uma espécie de elite religiosa. Eles tinham em seu grupo algumas das pessoas consideradas os intelectuais daquela época. E os saduceus tinham uma diferença profunda. Geralmente, os saduceus compunham também a classe dos sumos sacerdotes. Então, eles eram proeminentes e importantes no meio do povo de Deus, porque o culto e a religião judaica estava sob o domínio e o controle dos saduceus. Entre os saduceus haviam muitos especialistas, homens que eram respeitados pela nação. Então os saduceus, no alto da sua arrogância, entenderam que eles poderiam ridicularizar Jesus, porque Jesus, de alguma maneira, refletia uma doutrina que era uma doutrina que estava em conflito com aquilo que era a doutrina apresentada pelos saduceus. Aliás, os fariseus tinham uma doutrina semelhante. Os fariseus defendiam que, segundo as Escrituras, o ser humano poderia ressuscitar. Se nós voltarmos um pouquinho no texto, nós vamos ver que Jesus vai ensinar sobre essa ressurreição. Aliás, Jesus vai afirmar a sua própria ressurreição. Ele vai apontar para o fato de que ele ressurgiria, e ele vai ensinar sobre o reino eterno de Deus, o reino dos céus. Jesus claramente já tinha falado sobre a eternidade. E aquele grupo agora, aproveitando o momento em que Jesus está sendo desafiado por algumas pessoas, se coloca diante de Jesus para desafiarem Jesus e tentarem de alguma maneira derrubar o crédito que Jesus tinha conquistado junto à multidão por conta do seu puro e verdadeiro conhecimento de Deus, da verdade de Deus e da palavra de Deus. E meus irmãos, um parênteses aqui. O fato de alguém ter proeminência ou ser reconhecido como um líder religioso ou como um intelectual da religião, não significa que todas as coisas que essa pessoa fala ou defende estão corretas. Tem muita gente sendo guiada e levando a sua vida e buscando dirigir a sua vida de acordo com a orientação dos sábios da religião. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Nós devemos pautar a nossa vida na palavra de Deus. É Deus quem nos ensina as verdades sobre os céus e sobre a eternidade, sobre qualquer coisa em nossa vida espiritual. E Ele faz isso por meio da sua palavra revelada. E nós vamos ver aqui um confronto entre Jesus e esses homens. Eles não acreditavam na possibilidade de ressurreição, e o evangelista diz isso e deixa isso muito claro. Aliás, eles negavam várias porções das Escrituras. Se a gente estudar um pouquinho dos saduceus, a gente vai descobrir que eles só aceitavam como palavra de Deus, a grosso modo, pelo menos a maior parte, os 5 primeiros livros. Eles tinham resumido toda a revelação de Deus em apenas os 5 primeiros livros. Os outros eles achavam apenas instrução religiosa, mas jamais eles os consideravam como palavra de Deus. Então, para eles, apenas a lei de Moisés, o Pentateuco, como nós conhecemos, eram a palavra de Deus. E aqui a gente já começa a encontrar problemas, meus irmãos. A gente começa aqui a encontrar problemas. E existem pessoas assim no meio da igreja. Eu aceito o livro tal, tal e tal, mas o livro tal, não, isso não serve não. Não, isso aqui é palavra de Deus, mas aquilo não é palavra de Deus. Meu irmão, ou você aceita toda a palavra de Deus, ou você já rejeitou a palavra de Deus. Não existe alternativa de eu acredito nesse texto, mas eu desacredito daquele texto. Não é de acordo com a minha conveniência ou com a minha doutrina, mas é de acordo com a vontade e a direção de Deus. E aqui há um primeiro ponto muito importante que a gente precisa prestar atenção. Quando Paulo está orientando Timóteo, ele fala a Timóteo sobre a importância dele se manter na sã doutrina, dele ensinar a sã doutrina, a doutrina que é conforme a palavra de Deus.
Quando o apóstolo Paulo está orientando a Tito, e essas são as duas cartas pastorais, são os dois servos de Deus que foram colocados para organizarem algumas igrejas que tinham sido plantadas na região da Ásia e em parte da Europa. Eles tiveram muitas viagens com o apóstolo Paulo. Também Tito foi orientado a permanecer na doutrina, que é segundo a palavra de Deus, e a pregar a doutrina que é de acordo com a palavra de Deus. Meu irmão, nós vivemos hoje um tempo muito perigoso, porque as pessoas não querem pregar a doutrina que é segundo a palavra de Deus, mas muitas pessoas têm pregado a palavra de Deus segundo a sua própria doutrina. E é o que nós estamos vendo aqui. Os saduceus construíram uma doutrina, eles construíram uma malha doutrinária, e eles rejeitariam toda a palavra de Deus se fosse necessário para que a sua doutrina permanecesse de pé. E qual foi a doutrina que eles levantaram, que eles constituíram? E nesse ponto fica evidente, e o evangelista nos chama a atenção, eles diziam que não havia ressurreição, eles diziam que a vida acontecia apenas aqui. Esquece castigo eterno, porque a alma não é eterna. Espírito, somente Deus é espírito e tem espírito. Nenhum ser humano tem espírito. Esse era o ensino deles. Não está certo, tá? Não balança a cabeça concordando, está errado. Mas esse era o ensino que eles tinham constituído. O ser humano é uma alma, e uma alma que morre junto com o corpo. Talvez você já tenha ouvido alguma doutrina desse tipo. Aniquilação. Doutrina aniquilacionista. Não, ninguém vai para o inferno eternamente não. Ele vai ser destruído e acabou. Meus irmãos, essa não é uma doutrina que se encontra apoiada na palavra de Deus. A doutrina que nega a eternidade das nossas almas. A doutrina que nega que nós ou estaremos eternamente nos céus com Deus, ou eternamente sendo condenados por rejeitarmos Deus e a sua palavra. Qualquer doutrina que nega essa verdade está negando a palavra de Deus. E nós não devemos adequar a palavra de Deus à nossa doutrina, mas nós devemos moldar a nossa doutrina de acordo com a palavra de Deus. Ele chama a nossa atenção para isso, o evangelista. Olha, eles defendiam, não existe ressurreição. E baseado nisso, eles vão fazer uma construção. E eles vão utilizar-se da Escritura para fazer essa construção. Uma mistura da Bíblia com um pouquinho de lógica e de falácia. Olha só, experiência, algum texto bíblico citado fora de contexto, e aí se constrói a doutrina que eu quero. Ainda hoje os mestres do engano agem da mesma maneira. Eles não são tão elogiosos como os outros tinham sido. Se você olhar, os outros elogiaram Jesus, tentaram levantar Jesus. Eles não fazem isso porque eles se acham pessoas acima da média. Eles são as autoridades e eles não querem nem sequer dar a Jesus algum espaço. Então eles chamam Jesus de mestre, e para eles isso já é demais. Se você comparar o que foi dito pelos fariseus e saduceus a Jesus anteriormente, olha, eles disseram que Jesus era mestre, que Jesus ensinava o caminho de Deus, que andava segundo a verdade e que não olhava a aparência dos homens. Havia toda uma construção de elogios. Aqui a gente encontra apenas o seguinte: mestre, Moisés disse o seguinte. Meus irmãos, quantas pessoas fazem isso? Citam um texto totalmente fora do contexto. De fato, eles estão citando uma lei aqui, a lei do levirato. Havia uma lei de que deveria haver descendência. Nós vamos encontrar isso acontecendo, por exemplo, na história lá de Judá com Tamar. Eu não sei se você lembra, mas Judá dá um de seus filhos, o filho morre. Depois ele dá um outro filho, o filho morre, ela ainda não tem descendente, então ele para, e a gente vai encontrar toda essa história acontecendo lá no Antigo Testamento. Ele tinha um terceiro filho e ele não quis dar esse filho, porque ele ficou com medo do filho morrer também quando casasse com aquela mulher. Meus irmãos, eles estão citando a Bíblia, mas o fato de alguém estar citando a Bíblia não significa que ele está falando de acordo com o que a Bíblia preceitua. Nós devemos buscar os textos bíblicos dentro dos seus contextos. Nós devemos buscar o ensinamento da Bíblia de maneira completa. Cuidado quando se cita um versículo totalmente fora do seu contexto, fora do que ele significa. Nós temos por diversas vezes encontrado esse tipo de coisa.
Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente às vezes ouve, e algumas vezes até repete, né? Um ao outro ajudou e ao seu amigo disse esforça-te. Esse é um texto que a gente gosta de usar. Mas você sabia que esse texto é falado para aqueles que eram idólatras e que estavam rejeitando a Deus? Você já parou para olhar que você está usando esse texto fora do seu contexto? Porque a Bíblia, quando fala sobre esse texto, ela está falando de maneira negativa, e você às vezes usa ele como um exemplo a ser seguido. Meu irmão, quando a gente tira o texto do seu contexto e a gente começa a acrescentar a ele significados que não são os reais dele, a gente corre o grave risco de cair no erro dos saduceus, de criarmos doutrinas que a Bíblia vai precisar ser amarrada de alguma maneira para ela se adequar àquela doutrina. Quantas vezes algumas pessoas chegam e dizem assim, não, mas eu não acredito, eu não aceito a predestinação, mas a Bíblia fala literalmente que Deus predestinou. Ah, não, mas não é bem assim. Em outras palavras, eu tenho a minha doutrina. Se a Bíblia fala sobre isso, eu vou dar um jeito nela, porque ela não devia nem falar sobre isso, porque o que prevalece é a minha doutrina. Presta atenção nisso. Ah, não, mas eu não concordo no negócio de história de dízimo, não, eu sou contra. Sim, mas, onde a Bíblia fala contra? Ah, não, a religião é coisa do diabo, eu sou contra a religião, porque religião não presta, certo, mas a Bíblia ensina isso? Será que a gente não está acrescentando doutrinas que são de homens, que são nossas, às Escrituras? Porque eu vejo uma série gigantesca de pessoas falando contra a religião, e a Bíblia fala muito contra a religião, mas contra as falsas religiões. E a Bíblia me ensina que existe religião que é verdadeira e agradável a Deus, mas tem gente pregando dia e noite que religião é coisa do diabo e que nenhuma religião serve a Deus. Mas a Bíblia me diz que há religião que é agradável a Deus. Será que eu não estou fazendo uma doutrina e tentando fazer a Bíblia se adequar àquilo que eu quero e não seguir aquilo que ela ensina? A Bíblia fala da verdadeira religião e das falsas religiões. O problema não é a religião, mas qual tipo de religião. Meus irmãos, nós temos muitas vezes criado falsas doutrinas a partir daquilo que a gente quer, e a gente tenta fazer a Bíblia se encaixar naquilo. Então eles fazem exatamente a mesma coisa. Eles pegam e dizem, olha, Moisés falou que tem que levantar descendência. E a gente tem uma pessoa que a gente conhece, a experiência. Citei já o texto bíblico, vou jogar minha experiência agora na coisa. A gente tem uma pessoa que a gente conhece, e assim, eram 7 irmãos, casaram os 7, ninguém teve filho, eles queriam agora ridicularizar Jesus. E às vezes a gente tenta negar uma coisa que a gente sequer conhece, eles nem conheciam qual era a doutrina da eternidade que Jesus ensinava, mas eles queriam ridicularizar. Agora me fala um negócio, já que o senhor é mestre, quem é que vai ser o marido dessa mulher na vida eterna? Meus irmãos, aqueles homens eram tão materialistas que até o céu eles olhavam a partir de uma perspectiva materialista. Eles pensavam que o céu seria exatamente igual ao que é essa terra aqui. O materialismo tinha dominado, e tem dominado o coração de muita gente, de muitos crentes. Muitas pessoas que estão nas igrejas e que domingo após domingo vêm às igrejas, elas estão com a sua cosmovisão guiadas pelo materialismo. Tudo que elas olham e elas pensam a partir de valores monetários, a partir de propriedades, a partir de bens, a partir de aquisições. Quanta gente tem moldado a Bíblia à sua vontade, de acordo com a sua visão, e não buscado moldar a sua vida a partir da vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E é um cuidado que nós temos que ter, porque há uma sedução neste mundo. O diabo tenta-nos constantemente, tenta nos remover da palavra de Deus constantemente, e nós precisamos fazer um acerto e um acordo com o Senhor. Senhor, eu quero a Tua palavra, e eu vou viver pela Tua palavra, e se a Tua palavra ensina uma coisa que contraria o que eu penso, então eu vou submeter o meu pensamento à Tua palavra. É o que a palavra de Deus nos ensina que nós como crentes devemos fazer. Jesus precisa ser nosso Senhor, e se Ele é Senhor, Ele tem domínio sobre nós. Nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus,
Porque se Jesus é Senhor, Ele tem que ter o controle da nossa vida, e isso envolve as nossas decisões, isso envolve as nossas propriedades, isso envolve os nossos afetos, isso envolve os nossos sonhos. Meus irmãos, nós devemos submeter ao Senhor e à palavra de Deus tudo que nós temos e tudo que nós somos, se nós de fato dizemos que somos do Senhor Jesus. Nós precisamos investigar o que a palavra de Deus nos ensina sobre os mais diversos assuntos e devemos pautar a nossa vida pela palavra de Deus e não pelas palavras de homens. Aqueles homens falavam sobre o mundo espiritual, sobre a vida espiritual, eles citavam textos para falar sobre essas coisas, eles contaram experiências que faziam refletir sobre essas coisas. Presta atenção, tem uma cilada aqui. Tem uma cilada claramente armada aqui. Eles estão dizendo: olha, vamos ver se Jesus Cristo vai conseguir resolver o problema. Porque se essa mulher aqui morreram e ela casou com outros, ela era viúva, não tem problema. Mas se lá ela tem 7 homens que deveriam ser marido dela, de alguma maneira há um problema de relacionamentos, porque a Bíblia não ensina que é possível esse tipo de relacionamento. A Bíblia é contra esse tipo de relacionamento. Então, dos dois, ou ele vai negar que há ressurreição, ou ele vai afirmar, essa era uma razão e um raciocínio talvez esperado, ou ele vai afirmar que aquela mulher vai ter vários maridos, e isso é adultério. Essa é a situação que eles estavam colocando, porque eles estavam olhando apenas a partir de um prisma materializado, apenas a partir da sua experiência. Cuidado, meu irmão, doutrina não pode ser feita por meio de experiência, porque as experiências nos enganam. As experiências podem ser enganosas. Quantas pessoas dizem: não, mas eu acredito porque eu tive uma experiência. Não, você tem que acreditar porque a palavra de Deus ensina dessa maneira. Não, mas eu fiz isso e eu tive essa experiência. Se está de acordo com a palavra de Deus, amém. Se não está, repreende, meu irmão. Porque Satanás também pode te dar experiências que parecem boas. As Escrituras nos ensinam, Satanás é enganador. A palavra de Deus nos ensina que ele se disfarça em ministro de luz, em anjo de luz. Os seus servos e ministros de justiça parecem até que servem a Deus. Satanás é ardiloso, é o nosso inimigo real. Estava por trás desses ataques à pessoa de Jesus, e está por trás dos ataques que nos acontecem constantemente. Nós precisamos atentarmos para a verdade da palavra de Deus. Eles tinham ensinado a tantas pessoas sobre vida espiritual, mas eles mesmos não conheciam a realidade do céu e a realidade das Escrituras e a palavra de Deus. E aqui Jesus começa a destroná-los. Eles se apresentavam como líderes religiosos. E alguém que é líder de uma religião que está pautada num livro precisa conhecer aquele livro. Eles tinham negado boa parte do Antigo Testamento, eles apenas aceitavam os 5 primeiros. Então Jesus vai derrubá-los a partir dos livros que eles dizem aceitar. Jesus vai começar logo chamando a atenção para o fato. É interessante isso, Jesus, como eu disse da outra vez, ele não é politicamente correto nas suas respostas nessas disputas religiosas. Quando Jesus vai falar com os discípulos dos fariseus e os herodianos, ele vai chamá-los de hipócritas. Seus hipócritas, porque vocês estão me experimentando, porque vocês estão querendo me enganar ou me derrubar. Agora, quando ele fala com aqueles que se arvoram como doutores e conhecedores da palavra de Deus, ele vai dizer: vocês erram porque vocês não conhecem a palavra de Deus e não conhecem o poder de Deus. Porque, meu irmão, você pode conhecer muita coisa que você talvez ache que vem de Deus, mas se você não conhecer a palavra de Deus, você jamais conhecerá o verdadeiro poder de Deus. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então Jesus começa logo destruindo a sua posição de orgulho religioso. E talvez Jesus precise nos ensinar a sermos mais humildes. Porque muitas vezes nós somos tão arrogantes, nós nos apresentamos diante de Deus com tamanha arrogância, que é necessário que o Senhor nos destrone.
E Deus muitas vezes permite que nós soframos algumas coisas para que saiamos do nosso trono, da nossa posição de orgulho pessoal, de vanglória, e aprendamos o caminho da humildade. Então o Senhor nos deixa padecermos muitas coisas para que a gente aprenda a depender dEle e da palavra de Deus. Vocês erram, vocês não conhecem a palavra de Deus e vocês não conhecem o poder de Deus. Vocês estão ensinando as pessoas, mas vocês não conhecem aquilo que vocês estão ensinando as pessoas. Vocês falam sobre Deus para as pessoas, mas vocês não conhecem o Deus verdadeiro, porque vocês não conhecem a palavra do Deus verdadeiro. Meu irmão, você sabe como você reconhece alguém que conhece o poder de Deus? Você encontrou alguém que estuda a palavra de Deus, porque quem conhece a palavra de Deus já foi transformado pelo poder de Deus. A pessoa se apaixona pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o desejo do coração de todos aqueles que servem a Deus. Vamos ao Salmo 119, todo aquele salmo é construído em torno do louvor a Deus por sua palavra que nos foi revelada. Deus se deu a conhecer por meio da sua palavra, e como é maravilhoso buscar essa palavra, como é maravilhoso conhecer Deus por meio da sua palavra. E quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente aprende verdades espirituais, e a gente consegue expurgar todo o engano que é lançado por homens e por mulheres, por pessoas que às vezes aparentam servirem a Deus, mas que não necessariamente servem a Deus. Como é que a gente faz isso? A gente age como os bereanos, a gente experimenta o que está ouvindo por meio da palavra de Deus. Aquilo que eu estou falando aqui hoje, meu irmão, você não precisa concordar com tudo não, você precisa olhar daquilo que está ouvindo, se tudo que está sendo dito está de acordo com a palavra de Deus. Se estiver, meu irmão, aí você faz uma escolha, ou você se curva diante de Deus e da palavra dele, ou você é um rebelde que está contra Deus e a sua palavra. Mas é pelo exame da palavra de Deus que você chegará a essa conclusão. A nossa conclusão acerca das verdades espirituais, ela deve vir do reconhecimento da verdade de Deus revelada nas Escrituras. E aqui Jesus passa a falar sobre os céus, e Ele passa a nos dar um vislumbre dos céus. Meu querido irmão, ninguém pode falar melhor sobre os céus do que o próprio Deus, quem os fez, quem preparou Ele para cada um dos seus servos. E aqui Jesus começa a derrubar aquilo que eles tinham levantado como uma doutrina tão poderosa. Jesus vai dizer, olha, na ressurreição, eles não se casam, mas eles vão ser como os anjos do céu. Em outras palavras, vocês não conhecem Deus, vocês não conhecem o poder de Deus, e por isso vocês negam que exista uma vida depois desta vida aqui nessa terra. Mas há ressurreição, e as coisas não serão da mesma maneira que elas são aqui. E as Escrituras nos falam sobre isso. Elas nos ensinam sobre o céu. Não vai todo mundo para o céu. Você não vai para o céu porque você é bonzinho. As Escrituras nos ensinam verdades sobre o céu. Ah não, mas eu não matei, eu não roubei, eu não bebo, eu não fumo, eu não xingo minha mulher, eu vou para o céu, porque eu sou uma boa pessoa. E aí a palavra de Deus nos diz que não há um bom sequer. Não, mas eu sou uma pessoa boa, quantas pessoas eu ajudei? Mas a palavra de Deus nos ensina que não é pelo que nós fizemos de correto, mas pelo que fizemos de errado. E às vezes mesmo nas coisas que nós fazemos de maneira correta, nós não as fazemos pelas razões corretas. Quantas vezes eu faço coisas que são certas pelas razões erradas, e isso torna o meu ato nulo. Não há mérito para o ser humano. O apóstolo Paulo vai falar sobre gente que pregava o evangelho. Tem uma coisa mais acertada do que pregar a palavra de Deus? Deus nos chama para pregarmos a sua santa palavra. Deus nos envia a compartilharmos a sua santa palavra. Aí Paulo, lá na carta aos Filipenses, vai dizer, tem gente que prega por orgulho, tem gente que prega por vanglória. Nem sempre quem prega o evangelho prega pela razão correta. A pregação é uma atitude boa, mas as razões e as motivações interiores muitas vezes são egoístas. Muitas vezes nós temos boas atitudes motivadas por razões egoístas, e o egoísmo é pecado. Toda vez que eu tenho uma boa atitude, mas ela é motivada por uma razão egoísta, eu estou pecando. Meu irmão, nós pecamos constantemente.
Os céus não são para homens que dizem que são bonzinhos. Os céus são para pessoas que, apesar de toda a sua maldade, se curvaram diante de Deus, receberam Jesus Cristo, foram lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário. Os céus são para aqueles que se curvaram diante do Senhor. Tem muita gente ensinando bobagem sobre o céu. Jesus tem a verdade sobre o céu para cada um de nós. Ele vai dizer a eles: olha, não olhe para o céu a partir de uma perspectiva humana, porque ele não foi feito por nós seres humanos. Olha a partir daquilo que eu te revelo. Ele vai dizer bem assim: olha, em primeiro lugar, lá no céu não vai ser como é na terra. Na terra as pessoas se casam, as pessoas fazem festas de casamento, elas têm um tipo de relacionamento. Nos céus as pessoas se relacionarão como os anjos se relacionam. E aqui eu preciso abrir um parêntese. Tem muita gente que a partir desse versículo diz assim: os anjos não têm sexo, não têm aparência sexual, não tem definição de sua sexualidade. A Bíblia não ensina isso. E esse texto não está dizendo isso. O que o texto nos diz é que os anjos se relacionam em um relacionamento de fraternidade, no qual não há instinto ou intenção sexual se manifestando como no relacionamento entre um homem e uma mulher em seu casamento. Isso não é uma afirmação de que os anjos não têm nenhuma definição sexual. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com algumas coisas que a gente às vezes vai ensinando que extrapolam aquilo que a gente tem de informação. A Bíblia não apresenta anjos assexuados. Ela nos está dizendo que os anjos não se relacionam de maneira sexualizada. São coisas diferentes. É isso que Jesus está nos dizendo aqui. Jesus está dizendo: olha, nos céus eles vão se relacionar como os anjos se relacionam. É apenas isso que está sendo dito para a gente aqui. Como é que os anjos se relacionam? Eles se relacionam de maneira fraterna como irmãos. Como é que nós na igreja devemos nos relacionar? Porque aqui na igreja a gente deve buscar viver um padrão que reflita o padrão dos céus, já que a comunidade daqueles que foram chamados e salvos por Cristo deve refletir a comunidade celestial. Na igreja nós devemos nos comportar como irmãos em Cristo, com um amor fraternal, com um cuidado fraternal, olhando para as necessidades do outro, olhando para o outro com empatia. Jesus nos chamou a vivermos de maneira diferente nesse mundo. E se você foi salvo por Cristo Jesus, você deve viver e agir de maneira diferente neste mundo, porque o seu entendimento não é mais guiado pela natureza maligna e pecaminosa desse mundo, que busca apenas os seus próprios interesses. Mas agora o nosso pensamento é guiado pela santa e pura palavra de Deus, que nos ensina, por exemplo, que a gente deve considerar os outros como superiores a nós mesmos. Nós devemos nos sacrificar pelo nosso irmão. Se Jesus morreu por um, então todos devem morrer por Cristo Jesus, e nós devemos dar até a nossa vida pelo nosso irmão. Meu irmão, ou a gente vive o evangelho ou a gente está perdendo tempo. Muitas pessoas dizem: ah, não, mas isso é difícil. Então vai embora, meu irmão. Se você quer viver de acordo com a palavra de Deus, você está no lugar certo, porque aqui não é o lugar para as pessoas que vivem tudo que deveriam viver, mas aquelas que estão buscando em Deus graça e força para viver tudo que devem viver. Agora, viver a vida inteira na igreja, olhando para a palavra de Deus e dizendo que ela é difícil, dizendo que não vai viver a palavra de Deus, meu irmão, você está vivendo para ir para o inferno. É melhor você ir para o mundo, porque você já está no inferno, meu irmão. Presta atenção. Ou nós guiamos a nossa mente pela palavra de Deus, ou nós já estamos no inferno. Ou nós cremos no poder de Deus e na palavra de Deus, ou nós já estamos condenados. João 3,36 é muito claro nisso. Se você crê no Filho de Deus e naquilo que Ele falou, você tem a vida eterna. Se você não crê, você continua debaixo da ira de Deus. Vai lá em João 3,36 e dá uma olhada se não está exatamente assim.
Nós devemos buscar uma vida segundo a graça de Deus. Nós não somos perfeitos, nós não temos bondade própria, nós não temos graça própria, nós dependemos da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Nós olhamos para os nossos irmãos e nós buscamos uma vida de santidade, porque sem a paz e a santificação ninguém verá a Deus e ninguém estará nos céus com Deus. Os anjos têm um relacionamento diferente, porque eles estão sob uma influência poderosa e direta de Deus, e nós devemos, como povo de Deus, termos uma vida diferente, porque nós refletimos esse poder e essa influência de Deus. Jesus agora vai mais uma vez afirmar uma verdade das Sagradas Escrituras. Não pense que tudo acaba aqui, porque não acaba aqui. Jesus disse, a palavra de Deus declara, e Jesus está citando o próprio Pentateuco: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Vocês não leram nem isso? Vocês dizem que defendem apenas isso, mas nem isso vocês leram? Deus não é um Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. Os servos de Deus vivem para Deus. Essa história assim, não, ele serviu a Deus, mas ele morreu, agora está descansando. É mentira. Olha para as Escrituras, olha o que acontece com o povo de Deus e com os servos de Deus nas Escrituras. Não, mas é porque a alma está sonâmbula lá, está dormindo. Meus irmãos, isso é um grande engodo, sono da alma. Porque a palavra de Deus diz lá que ele dormiu. Dormiu, meu irmão, é uma maneira de você falar de forma suave que morreu, fisicamente morreu. Mas o espírito permanece vivo e não tem sono nenhum da alma não, meu irmão. Não existe isso. Será que Deus deu uma cutucada lá em Moisés e Elias, que estavam cochilando, para terem um encontro com Jesus? Eu não sei se vocês lembram, mas alguns capítulos antes, Jesus começa a conversar com Elias e Moisés. Eles estão vivos, Moisés morreu, o corpo dele estava sendo contendido pelo diabo. Lembre-se, houve uma batalha pelo corpo de Moisés entre o diabo e o arcanjo Miguel, e a palavra de Deus nos ensina isso. Então ele morreu, mas o texto diz que Moisés conversava com Jesus transfigurado. Sabe por quê? Porque Jesus agora está na dimensão do mundo espiritual, onde eles estão vivos, acordados. Jesus não chegou lá e futucou: levanta aí, Moisés, está na hora de acordar para a gente bater um papo. Elias, levanta aí, desperta do seu sono. Não, meus irmãos, Deus não é um Deus de mortos, não existe sono ou aniquilação da alma, tudo isso é mentira. Deus é Deus de vivos. Os servos de Deus vivem com Deus e vivem para Deus. A palavra de Deus nos ensina isso, e Jesus está afirmando isso. E agora eles não têm mais nada que contrapor ao que Jesus está dizendo. Então eles precisam emudecer diante da afirmação de Jesus. Os céus são reais. Você tem a oportunidade de ir aos céus se você colocar Jesus como o Senhor da sua vida. Se você pedir: Senhor, entra na minha vida, eu não sou bom, eu não mereço, não há em mim nada que mereça, mas o Senhor pode entrar na minha vida. O Senhor pode mudar a minha natureza, e a Bíblia chama isso de regeneração. O Senhor pode gerar em mim uma nova criatura. Perdoa os meus pecados, Senhor, porque Cristo morreu na cruz no meu lugar. Perdoa-me, Senhor. Não é pelo meu mérito, mas é pela tua bondade, pela tua graça que eu chegarei lá. Não é porque eu sou bom o bastante, porque nenhum de nós nunca será, mas é porque o Senhor, em sua bondade e graça, estende a mão a cada um de nós. Perdoa-me, Senhor, pelos meus pecados. Perdoa-me, Senhor, pelas minhas faltas. Transforma-me, Senhor, porque se a tua palavra me fala que o céu é real, é porque ele é real. Há uma vida espiritual, há uma realidade espiritual, há um mundo espiritual, e eu preciso abrir os olhos para isso. A vida não é apenas aquilo que os meus olhos contemplam aqui nesse momento, porque há muitas coisas que existem fora daquilo que os meus olhos podem ver. E a realidade do céu e da eternidade com Deus é uma verdade poderosa das Escrituras. Mas, meu irmão, você também pode rejeitar essa verdade, como muitas pessoas fizeram. E ao rejeitá-la, você pode negar que haja um inferno, você pode negar que há um lago de fogo e enxofre,
Mas a sua negação não mudará o fato de que o inferno é real. E aqueles que morrem sem Cristo Jesus estão destinados à condenação eterna. Não é uma aniquilação, a alma vai ser destruída, não. A Bíblia fala sobre uma morte que é eterna. Uma morte que nunca chegará ao seu fim. Um sofrimento que nunca encontrará fim. E por mais que nós queiramos negar essa verdade, ela é real. A palavra de Deus não nos mente. Você também pode ficar com a multidão, ela ouvia aquilo, achava aquilo uma maravilha, se encantava por aquilo, mas poucas daquelas pessoas seguiram ao Senhor Jesus. Talvez você ouça a palavra, talvez você venha com frequência à igreja, talvez você frequente a igreja, talvez você seja membro da igreja, mas você apenas acha bonito a palavra de Deus. Cuidado, meu irmão. Aquele que é morno também será rejeitado. Aquele que não é nem quente nem frio também será rejeitado. Aquele que dia após dia vem para a igreja, mas ainda não nasceu de novo, ainda não foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, ainda não é uma nova criatura em Cristo Jesus, meu irmão, esses também serão rejeitados. Como está a sua condição diante de Deus? Você crê mesmo no céu? Você crê mesmo no destino eterno da sua alma, das nossas almas? E se você crê, como você tem guiado a sua vida a partir daquilo que você diz crer? Porque se eu acredito que vai chover e eu saio na rua sem um guarda-chuva, meu irmão, há uma incoerência naquilo que eu estou dizendo que eu acredito. Se eu digo que eu acredito que vai chover, provavelmente eu vou sair à rua com uma proteção para não me molhar na chuva. Se você diz que crê na palavra de Deus, meu irmão, você deve buscar adequar a sua vida a essa palavra. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações e que nós possamos ser tratados e transformados pela palavra de Deus. Viva nessa terra, mas viva de forma eterna a partir daqui. Viva para o céu, porque o céu é real. Baixe a sua cabeça, vamos orar.